Hoje eu queria falar um pouco sobre a construção da própria identidade nacional do que vem a ser o brasileiro. Hoje é muito comum que a gente encontre referências que sejam capazes de nos associar como do Brasil. É esse tipo de sensação que a gente tem quando nós falamos de coisas positivas como o futebol, como o carnaval, ou de coisas negativas, como é o caso da corrupção, do tal do jeitinho brasileiro, que parece ser coisas que nos identificam e fogem da nossa identidade. Do ponto de vista da história do Brasil, eu diria que essa construção de elementos que nos identificam é muito recente e não aconteceu de maneira natural. Ela aconteceu prestando-se a interesses de determinados grupos, de maneira artificial, ou a interesses de governos em determinadas épocas. No período colonial, por exemplo, é muito difícil especificar o que era o brasileiro, tanto é que a expressão brasileiro ela é usada restritamente aos índios. Havia inclusive uma questão pejorativa de que ser do Brasil é quem era nativo daqui e era relacionado aos índios especificamente. Quem aqui vivia e era branco preferia muito mais se dizer português do Brasil do que dizer-se brasileiro, portanto. Ao longo do período colonial, por ser o Brasil grande demais, por serem muito fortes as diferenças regionais, as entidades elas também se tornaram regionalizadas, também se tornaram particularizadas. Era mais fácil identificar um paraense, um carioca, identificar um mineiro, um baiano, do que identificá-los todos juntos como brasileiros. Essa noção ela não existe, o peso de ser aqui uma continuação de Portugal era muito maior. A prova de como essa identidade ela é incipiente, como ela não é posta, é que quando nós tivemos movimentos de separação, de ruptura com relação a Portugal, ao invés de nós termos um movimento de brasileiros contra portugueses, nós tínhamos movimentos regionais, mineiros contra Portugal, baianos contra Portugal, pernambucanos enfrentando a dominação portuguesa. Isso só revela como até na hora da ruptura falta essa identidade nacional. Ainda depois que o Brasil ficou independente, quando se fez a independência em 1822, a nação ela é formada. O Estado brasileiro ele existe. O país está posto. Mas as diferenças regionais e a falta de identidade ainda é tão grande que mesmo no Brasil, Estado, no Brasil, nação, haviam grupos desejando se separar. Até o período do segundo reinado, foram vários os movimentos de pernambucanos, baianos, gaúchos, que por assim se sentirem e não brasileiros quiseram se separar. Isso revela como a nossa identidade ela precisou ser construída mesmo depois que a nação já estava posta. O Dom Pedro II, quando ele cria o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, quando ele estimula as composições do estilo romântico, quando se faz um concurso, como se escrever uma história do Brasil, quando a primeira geração romântica elegeu o índio como representante da nação, tudo isso era um esforço claro de fazer com que os brasileiros de vários lugares pudessem ter algo para se identificar. Então é muito recente essa construção de identidade. Na era Vargas, o Vargas também é empenhado no sentimento nacionalista. Ele vai criar símbolos, vai criar elementos simbólicos para que os brasileiros possam encontrar como identidade. Eu costumo sempre chamar a atenção para a construção da feijoada, que hoje é um símbolo do Brasil, uma antiga comida brasileira, e que ela é toda pensada intencionalmente para ser símbolo. É uma valorização da mestiçagem. Eu tenho feijão preto, com arroz branco, com couve verde, laranja amarela, com caipirinha de limão e cachaça. Isso que hoje a gente parece ter sido sempre uma coisa do brasileiro, foi intencionalmente construída por um governo como um símbolo. O carnaval. O carnaval era uma manifestação de um pequeno grupo, especialmente negros e pobres dos morros do Brasil, trazida a inspiração da Europa e que o governo passou a patrocinar e acabou tornando-se um símbolo brasileiro. Tanto é que os primeiros enredos eram todos enredos voltados à exaltação da pátria, à exaltação da natureza. Quer dizer, o que hoje nós vemos como algo natural da nossa identidade, na verdade tiveram que ser construídos artificialmente para nos identificar. A ditadura fez isso. A ditadura, por exceção, identificou o que era ou não brasileiro. O slogan Brasil ame ou deixo é ao máximo desse ponto.
Quem não ama o Brasil do modo que ele está, sequer é brasileiro, então deve deixá-lo. E chegam ao extremo do exílio, que é impedir que as pessoas vivam no próprio país. Isso é um elemento demonstrativo de como nós temos uma identidade muito recente, de como nós estamos ainda ressignificando essas identidades e de como é importante valorizar aquelas identidades que se forjam de maneira não intencional, de maneira natural, como expressão do próprio povo.